Olá, meu nome é Ricardo Moreira, sou IR e produtor musical. Continuando então a saga da minha relação com os artistas com os quais eu aprendi muita coisa, eu vou falar aqui da minha relação com a dupla Chitãozinho e Chororó, que eu guardo num cantinho muito bacana do meu coração, porque eu aprendi muita coisa com eles, muita coisa com os dois. Aliás, com a família, com as famílias todas, né, deles. A família Lima me ensinou muita coisa. Então a gente começou ali, é bom que se explique, porque eu não fui a IR o tempo todo da minha vida, da minha carreira na Universal Music, em todas as gravadoras onde eu estive. Eu comecei trabalhando no marketing, comecei trabalhando com promoção de TV, eu era divulgador de TV, que era aquele cara que leva os artistas para a televisão. Não só leva, né? Disputa espaço, com a concorrência, com os outros colegas, é espaço para botar o seu artista, para ele ser promovido no programa do Faustão, no programa, enfim, os programas disponíveis da época, né? Então, o Faustão era um deles, e eu lembro quando eu comecei, foi em 89, com os Titãs e Chororó, e eu tive a felicidade de ter a experiência de ser o primeiro cara a levá-los para a TV Globo. Eles, quando pisaram na TV Globo a primeira vez, foi comigo. Claro que eles já tinham feito o Som Brasil, que era o programa do Rolando Boldrin, aqueles programas específicos, os programas de São Paulo, que eram um pouco mais locais e davam mais atenção à música sertaneja, eles já tinham ido, mas eles nunca tinham pisado na TV Globo, na Lopes Quintas e tal. E pisaram comigo quando eu fui levá-los para uma entrevista com a Leda Nagli, que era a entrevista especial do jornal Hoje, de sábado, que era um jornal muito assistido, e que só ia lá quem realmente estivesse fazendo sucesso e que a Leda gostasse também, né? Enfim, foi muito interessante, a entrevista foi muito legal, que são muito, pessoas muito simples, muito verdadeiras, muito inteligentes, muito sagazes, e eu lembro que eles falaram uma coisa ela fez uma pergunta qualquer, eles falaram assim, nós é sertanejo, mas nós dormimos na nota. Nós dormimos na nota quer dizer, a gente dorme no colchão cheio de dinheiro. É muito bom, eles tinham essas coisas, raízes muito legais que eles traziam para o mundo da grande mídia de uma maneira muito elegante. Todo mundo gosta de entrevistar, de estar com os Titãs e Chororó, porque é sempre muito, muito agradável. E eles passam assim, para mim, eles passaram muitos valores interessantes, que é o que eu trouxe para minha carreira mesmo, como a IR, que é assim, muito sérios, mas sérios com muito bom humor, muito compenetrados profissionalmente. Os valores da família era uma coisa que estava o tempo todo na frente, o tempo todo eles valorizaram a família, aqueles valores que faziam com que eles fossem quem eles eram. Né? Na verdade, boa parte do público sertanejo eles conquistaram também, não conquistaram por causa de nada que não fosse aquela música que a gente pode ouvir na sala de estar, aquela música que você pode ouvir com teu pai, com teu filho, aquela música da família mesmo. E eu acho que isso foi fundamental para a implementação da música sertaneja como um acontecimento nacional. Porque, olha só, era uma coisa localizada. A música sertaneja era um produto muito mais das gravadoras brasileiras, Continental, Copacabana, gravadoras que não tinham por trás delas o controle de uma multinacional, e por isso, ainda bem que elas existiam, elas buscavam valores que estavam ali no Brasil e que as grandes multinacionais não conseguiam enxergar. Então a música sertaneja cresceu muito, muito, muito nessa época em que as gravadoras brasileiras começaram a descobrir essas duplas, potencializá-las, crescer o mercado do interior, claro que o agronegócio ajudou também, e havia mais investimento na música que vinha do interior, enfim, isso é outro tema, mas de qualquer maneira foi fundamental que essas gravadoras fomentassem a música sertaneja para que um dia uma major, como era a Polygram na época, contratasse os Chitãozinho e Chororó, e a partir dos Chitãozinho e Chororó, porque eles são os pais do sertanejo moderno. Os Chitãozinho e Chororó, eles trazem toda a tradição muito bem trabalhada, muito bem respeitada, muito bem interpretada, muito bem entregue, que eles sempre tiveram esse cuidado de entregar com muita qualidade artística as coisas raízes para o Brasil. E ao mesmo tempo fizeram ligação com a country music, com a música romântica, eles têm essa responsabilidade. E passaram a bola, e se hoje existe o sertanejo quase como uma música pop, a gente de certa forma deve aos Chitãozinho e Chororó.
E claro que aí surgiram outros tipos de sertanejos que não são, na minha opinião, não são tão bacanas como o sertanejo que Chitãozinho e Chororó representavam, mas de qualquer maneira o mercado é grande desse jeito por causa deles. Primeiro começou com eles. Lá tem a história de Jararaca e Ratinho, Tunique e Tinoco, claro, toda a tradição da música sertaneja, mas eles são os modernos, os que trouxeram a música sertaneja para a sala de estar da classe média brasileira. Isso é muito importante. Chitãozinho e Chororó era uma dupla de artistas tão bacana de lidar, e eu lembro que eu levei eles muito ao Faustão. E o Faustão, quando você fazia o Faustão, era assim, você chegava assim, 10 horas da manhã, passava o som, que é quem sabe fazer ao vivo, lembra? Depois você ficava esperando. E às vezes, quando você estava com um artista importante, como por exemplo Chitãozinho e Chororó, você encerrava o programa. Então, assim, você tinha que passar logo, porque o que entrava na frente, o artista que entrava na frente era o último a passar. Então, o que encerrava era o primeiro. Então, a gente começava a passar o som, deixar tudo setado lá com o Manuel Tavares, meu amigo, passava o som, ficava tudo bonitinho, ia todo mundo passando som, e o artista que ia abrir o programa ao vivo era o último a passar. Então, o artista que encerrava passava às 10 da manhã e ia entrar às 7 da noite. Então a gente ficava o dia inteiro. E eu lembro que uma vez, pra você ver como é que eles são bacanas. Eu gostei de música, não é à toa que eu sou AR, eu tocava violão, eu tocava em bar e tal. E teve uma passagem muito interessante que eu estava no camarim, eu com o Fagner, Raimundo Fagner, e eles. E assim, eu sempre fui muito fã do Fagner. E gostava principalmente do primeiro disco, Maneira Frufru, e aí eu quase não fazia isso. Olha, é difícil você achar um. Depois, quando eu fui à IR, sim, muitos artistas sabem que eu também tocava em bar, mas nessa época que eu era divulgador, me preocupava muito em não ficar tocando violão, afinal de contas eu estava ali para trabalhar, para colocar os artistas na televisão e não para ficar tocando. Mas nesse dia, estava o Fagner lá, e eu tinha uma dúvida feroz de uma harmonia de uma música chamada Sina, que eu tinha dúvida e tal. Aí eu falei, Fagner é assim, é assado. Aí o Fagner sentou, começou a passar comigo a música, eu pegava o violão. Aí chegou a hora do Chitãozinho chorar entrar em cena. Sabe o que eles fizeram? Eles não foram aqueles artistas que falaram assim, ó, pô, Ricardo, vamos embora, vamos trabalhar. Não, ao contrário, eles falaram assim, Ricardinho, fica aí. Você tá gostando tanto? Fica aí com o Fagner, cara. Fala, que a gente sabe o que fazer. Pô, eles foram sozinhos, fizeram o musical e voltaram, e eu tava lá no camarim com o Fagner. Olha essa coisa. Muito gentis, muito bacana. Que coisa boa trabalhar com ele. Mas a minha primeira experiência como AR foi logo, acho que foi o primeiro disco que eu fiz, que eu participei, foi o Em Família, de 1997. Esse Em Família, a gente já vinha na Universal, ainda era Poligram, Ricardo Moreira? Não, já era a Universal Music. Na Universal Music, a gente já vinha de um sucesso, aí sim Poligram, com o disco 25 de dezembro da Simone, que era um disco temático de Natal, e tinha sido fenomênico, vendeu mais de 1 milhão, enfim, já tinha sido um sucesso gigante. E a gente, eu, Max, todo mundo, a gente sempre acreditou em discos temáticos, a gente achava que era importante fazer discos temáticos e, claro, eventualmente sazonais. Quando você trabalha com disco de Natal, você tem ali, você lança ele em meados de outubro, e começa a trabalhar que nem um The Flash, para que você, quando chegar nas vendas de Natal, quando os vendedores estiverem vendendo os produtos de Natal, aquele entre como a cereja do bolo, a coisa mais importante. Então você não pode entregar um disco de Natal dia 10 de dezembro, você não vai vender nada, o disco vai parar no dia 26, né? Ele pode retornar vendas depois nos outros anos, como o da Simone até hoje retorna, mas você não pode achar que pode entregar um disco 15 dias antes do Natal. Claro que não, você tem que ter 1 mês e meio, 2 antes do Natal. E assim fizemos. E esse disco foi produzido pelo Guto Graçamelo e pelo Julinho Teixeira. Guto Graçamelo quase que dispensa apresentações, é um grande produtor, um dos maiores do Brasil, tem uma experiência gigantesca com um monte de artistas, principalmente com produtos audiovisuais, foi diretor da TV Globo há muito tempo, fez as trilhas de novela, enfim, é um cara grande, gigante, maravilhoso e muito generoso. E o Julinho Teixeira, que é um mega arranjador, mega pianista, acordeonista, tocou muito tempo com a Simone, enfim, é um querido. Eu gosto muito do Julinho, é uma dupla maravilhosa. E foi muito bom que eu fiquei em berço esplêndido ali, que eu já conhecia o Julinho, o Guto estava começando a conhecer, e a gente teve a oportunidade de fazer esse disco Em Família, que era um projeto de Natal, era uma espécie de Natal sertanejo, porque ele juntava, evidentemente,
era um disco de carreira de Chitãozinho e Chororó, mas tinha Sandy Júnior, né, que eram os filhos do Chororó, tinha o Maurício e Mauri, que eram irmãos do Chitãozinho e Chororó, então por isso veio o nome em família para a gente fazer, e a gente também tinha a participação de Rick Renner, Roberta Miranda, Fábio Júnior, foi um disco bastante bem armado. E eu gostei que eu pude aproveitar o meu lado, um dos lados que as pessoas acham que eu tenho para contribuir, e eu gosto mesmo, e eu acho que até tenho, que é a questão do repertório. Né? Era um disco de repertório. Então, fora todos os grandes standards que tinham que ser gravados, a gente tirou da cartola O Homem de Nazaré, que era um sucesso do Antônio Marcos, do Cláudio Fontana, a autoria do Cláudio Fontana, que foi muito bem com eles, inclusive foi o single, a gente começou a trabalhar essa música. Teve uma ideia feliz, não foi minha, mas até porque eu não daria essa ideia, porque eu já sabia que versões de música dos Beatles era muito difícil conseguir autorização, né? A gente já sabia disso, mas como a gente tinha conseguido 2 anos antes, com o mesmo versionista, eletrista, grande eletrista, Cláudio Rabelo, a gente já tinha conseguido pro Então é Natal? Então é Natal, So This Is Christmas. A gente já tinha conseguido, ficamos animados, e o mesmo Cláudio Rabelo escreveu a versão de My Sweet Lord, do George Harrison, sucesso, mega, hiper sucesso do George Harrison, e conseguimos autorização, ficou uma gravação digna, muito bacana. Eu penso que trouxe o disco para uma atualidade, e pautou o disco no mesmo patamar, vamos dizer assim, do projeto da Simone. Tinha um grande standard internacional, vertido para português, com um grande apelo de comunicação. Isso foi muito bom. Além disso, nesse disco tem uma gracinha, aí sim foi uma ideia minha. Alguns anos atrás eu tinha visto um show da Lucinha, que era o Sapatinho de Cristal, Lucinha Lins. Ela tinha feito um show chamado Sapatinho de Cristal, que inclusive tinha o Cláudio Lins, tinha um elenco muito bacana, que contava a história de Sapatinho de Cristal, que era uma peça infantil, da Cinderela e tal, e que tinha essa música, chamava-se When I Wish Upon a Star, que é um sucesso, que é justamente aquela vinheta que abre todos os filmes da Disney, né? Lindo, lindo. When I Wish Upon a Star. Essa música é tão grande, tão maravilhosa, que até o linguarudo do Kiss gravou, quando gravou um disco solo, gravou essa música. Vê como é que essa música é importante. Eu tinha visto em palco a Lucinha cantando uma versão do Vitor Martins para essa música que é linda, que chama Se Uma Estrela Aparecer. Se Uma Estrela Aparecer, linda pra caramba, e eu achava a cara da Sandy. E aí a gente gravou e ficou muito lindinho com a Sandy, muito lindo, muito lindo. Esse disco é muito interessante, vendeu bastante, vendeu bem, e era um disco de certa forma que reafirmava o Chitãozinho e Chororó como um grande nome fonográfico brasileiro, não só do sertanejo. Bom, depois veio Na Aba do Meu Chapéu, que era um disco de 1998, foi produzido pelo Guto Graçamelo e pelo José Homero Bétio. O José Homero Bétio é filho do falecido Zé Bétio, que era um grande comunicador, um grande radialista, músico, compositor também, e o José Homero também era compositor, e ele era, a essa altura não, desde que os Chitãozinho e Chororó entraram para Polygram e depois Universal Music, ele era empresário deles, uma doce figura, um cara. Olha, rapaz, se pudesse todos os empresários de artistas fossem iguais ao José Homero Bétio, e todas as duplas fossem iguais aos Chitãozinho e Chororó, seria uma maravilha. O José Homero é um cara muito bacana, muito legal, muito colaborativo, e por isso, de certa forma, o Guto Graçamelo, que já havia produzido o disco em família com o Julinho Teixeira, agora fazia uma parceria com o José Homero Bétio, e o José Homero Bétio acabava, ainda que ele tivesse uma iniciação muito grande na questão musical, né, ele meio que cumpria um papel de produtor executivo ali, e dava um certo conforto pro Chitãozinho e Chororó, que afinal de contas era o segundo disco ainda que eles se habituariam do Guto trabalhando com alguém, então eles dividiam essa função, e ficou um disco bem bacana, que tem algumas coisas que reafirmavam o lado country do Chitãozinho e Chororó, Deixei de Ser Cowboy por Ela, Na Aba do Meu Chapéu. Eles fizeram uma versão do Roy Orbison, do Crying, chamava-se Lágrimas. É um disco que
continuava reafirmando a posição de Chitãozinho e Chororó na cena fonográfica e na cena do sertanejo como os grandes, os cabeças de chave. Aí em 99 veio Alô, chamava-se Alô por causa de uma música do Feio e da Fátima Leão chamada Alô. É engraçado que tem uma passagem muito engraçada, eu e o Chororó rimos muito disso. Porque o Chororó, não precisa dizer que ele tem um punch vocal gigantesco, né? Ele ao mesmo tempo tem uma extensão gigantesca. Basta vê-lo cantando algumas polcas que qualquer ser humano morreria de apneia e ele sustentando aquela nota límpida, forte. Nossa Senhora, o Chororó é um grande cantor, mas ele tem muita força, muita pujança vocal mesmo. Então, essa música, a primeira palavra dita nessa música era alô, alô. Só que ele vinha com aquela vontade de dar aquela pancada e ele falava alô. O ar fazia um R, fazia um R. E ele cantando, e eu lembro que eu tava no suíte, né, tava vendo, falar, ô Chororó, vem cá, dá uma ouvidinha aqui. Aí ele ouvia assim, não, tá tranquilo, Ricardinho, mas você não acha que esse ar tá virando um R? Isso não tá virando um ralô? Eu lembro que eu brinquei assim, isso não tá parecendo a música do motoqueiro, ralô? Aí ele começou a escutar com outra vez. O que acontece? Isso acontece com qualquer artista de qualquer nível, precisa sempre de um ouvido do outro lado, porque às vezes ele tá tão imbuído, tão dentro do negócio, e que não consegue perceber algumas coisas. Isso não é com o Chitãozinho, é com o Roberto Carlos, é com qualquer um artista iniciante, e foi só um fato curioso, né? Essas coisas que acontecem em estúdio. Esse disco tem uma coisa interessante, que é uma versão chamada Coração Vazio, que é a participação da Reba McEntire. A Reba McEntire é um gigante do country americano, gigantesca mesmo. E ela tinha intenções de entrar no mercado brasileiro, como qualquer artista americano, qualquer artista da década de 90 ali, que estivesse em qualquer parte do mundo, queria entrar no Brasil. O Brasil tinha arrebentado, era o sexto mercado do mundo. Quando você vendia direito dentro do Brasil, vendia bem, você vendia quase como no seu país local, né? Tirando os Estados Unidos, mas você vendia muito bem, então todo mundo ficava de olho no Brasil, todo mundo queria estar perto do Brasil. Então a Reba McEntire também estava próxima, eles gostavam da Reba, a Reba era gigante, morava em Nashville, ela tinha um estúdio maravilhoso, e fomos convidados e fomos a Nashville. Para quê? Guto Graça Mello, Chitãozinho e Chororó, o Feio, que era um dos produtores desse disco junto com o Guto Graça Mello, fomos os 5, né? Experimentar algumas canções para que elas servissem de dueto. Olha que coisa curiosa. Então a gente não chegou lá com uma música já na ideia. Eu fiz uma relação gigantesca de músicas que eu achava que poderiam ser do conhecimento da Reba, porque eu não podia inventar. Eu não podia inventar uma música tirada do nada, nem eu nem Guto, né? Não podíamos. Tinha que ser uma música que ela já conhecesse, porque a gente ia decidir num dia, escrever a versão na mesma noite e gravar no dia seguinte. Tirar tom, tudo muito, muito, muito rápido. Então chegamos lá e foi muito engraçado, porque uma das músicas que eu queria muito que fosse feita com ela e com eles era o Skyline Pigeon, do Elton John. E assim eu fiquei impressionado como é que existem diferenças no mundo, dentro de um repertório de um artista conhecido mundialmente, como existem diferenças de perspectivas de conhecimentos local das músicas. A Reba nunca tinha ouvido falar de Skyline Pigeon. Ela nunca tinha... Claro que ela conhecia Elton John, conhecia um monte de música do Elton John, mas essa ela não sabia nem da existência. Aí eu fiquei, meu Deus do céu. Então caiu meu pole position. Aí no meio da relação tinha essa do Bo Skaggs, We're All Alone, que era sucesso da... Esqueci o nome dela. No Brasil era um sucesso com uma mulher e nos Estados Unidos era sucesso original com Bo Skaggs, esse cara que fez a música. E acabou por virar o Coração Vazio. O Chororó sentou com o Feio, com o Chitão e tal, fizeram a música, literalmente, depois daquela nossa reunião, fizeram no hotel, a gente, no dia seguinte, estava tirando o tom, fazendo a base, botando a voz, ela cantou em inglês, Chitãozinho e Chororó cantaram em português, muito interessante.
Tem também nesse disco a regravação de Cheio de Charme, que ficou bacana, ficou interessante, porque da mesma forma que a gente fazia com a Bahia, colocava a Bahia, diga-se de passagem, que já fazia isso nos carnavais, né? Botar músicas que não eram do carnaval, botavam bolero de Ravel, tocavam Sultans of Swing no meio, na avenida, enfim, eles já faziam essa mistura, e músicas pop brasileiras também. O sertanejo não usava tanto assim. Então a gente já começava a colocar músicas, sucessos pop, sucessos brasileiros bacanas, a gente colocava no repertório, e essa música entrou meio por essa janela. Bem, aí veio um grande projeto chamado Irmãos Coragem, 30 anos ao vivo. Esse projeto era gigantesco, era 30 anos de carreira de Chitãozinho e Chororó. Então, o Guto Graçamelo produziu, e a Flávia Moraes, que era uma mulher que vinha da publicidade, com a linguagem de publicidade, diretora de cinema e tal, que viria mais tarde a dirigir o filme Aquária de Sandy Júnior e também o Quatro Estações, né, o ao vivo. O meu amigo Luiz Gustavo, que era da banda baixista, escreveu os arranjos, um grande músico, grande amigo. E o Guto, poxa, já era chapa, posso dizer assim, essa intimidade com o Guto. E a Flávia também é uma pessoa muito bacana, muito normal, muito profissa, com uma equipe gigante. Criamos um projeto maravilhoso, gigantesco, surgiu. Dali saiu um DVD e um CD, e pautado numa coisa muito interessante, que era uma história que Chitãozinho e Choró contavam no show. Havia essa novela setentista, né? Irmãos Coragem, que depois teve um remake, que foi um sucesso nacional que parava o país, ainda em preto e branco, e que eles não tinham televisão, moravam no interior, e eles, para assistirem, eles iam para uma vila onde havia uma televisão comunitária. Então, toda noite, eles caminhavam, e caminhavam muito na escuridão, tinham que enfrentar a escuridão com muita coragem para ver Irmãos Coragem. E por isso ocorreu a todos esse nome Irmãos Coragem, porque eles eram irmãos, tinham que ter coragem não só para enfrentar o empenho físico que aquela caminhada exigia, mas também enfrentar as agruras de uma estrada cheia de lendas de assombração, aquelas histórias do interior. Então eles viam os dois irmãos, sentavam, viam Irmãos Coragem, e mais coragem ainda para ir embora. Então virou Irmãos Coragem 30 anos ao vivo, que é um projeto maravilhoso. Eu lembro que havia ali uns popurris interessantes, onde os primeiros eles cantavam a música que falava de Chitãozinho e Chororó, dos passarinhos que originaram o nome. Então tinham um popurrí de chamamé, um popurrí de polca, um popurrí do lado country também, e encerrava lindamente com Corpo e Alma. Isso faz parte também do repertório das minhas lembranças, com Corpo e Alma, que era uma versão para Bridge of Troubled Water, do Paul Simon, Art Garfunkel, né? A dupla. E Clayton e Cledir gravaram a versão, eu acho que é do Clayton. Os irmãos Clayton e Cledir haviam gravado, e Chitãozinho e Chororó fizeram para encerrar. Mas tem uma outra história curiosa, pode se chamar assim, que com relação ao Irmãos Coragem. Irmãos Coragem é uma música que, por alguma razão, eu não lembro, a autorização editorial estava demorando muito, ela não vinha nunca, eu não sabia por quê. E aí, finalmente, eu liguei para um dos autores, que era o Nonato Buzar. O Nonato Buzar tinha sido um grande compositor da época de ouro das trilhas sonoras da TV Globo, quando havia uma equipe que compunha para fazer o conteúdo das trilhas, e Nonato Buzar era um cara que deve ter ganho muito dinheiro e tal. Só que naquele momento o Nonato não estava bem, ele estava até meio doente. E eu liguei para ele e falei: olha, Nonato, não chegou ainda a autorização, está faltando você assinar alguma coisa assim? Ele falou assim: olha, o Chitãozinho e Chororó vão gravar a minha música. Falei: vão, meu nome é Ricardo Moreira, sou gerente artístico da Universal. Vão. Não, você está me enganando. Tadinho, o cara não estava numa situação boa, e vou te falar, ele ficou muito emocionado, ele não acreditava que aquela música ia ser regravada por Chitãozinho e Chororó, que já eram daquele tamanho. Aí eu fiquei tão contente, ao mesmo tempo tão entristecido, porque eu dei uma boa notícia pro cara, mas eu constatei como é difícil ser compositor no Brasil. Se você é compositor, tá me vendo, se você faz sucesso, cara, se organiza com dinheiro. Porque acabou que mais tarde, alguns anos mais tarde, o Nonato Buzar veio a falecer no hospital público, praticamente esquecido. Então, que bom que Chitãozinho e Chororó
tiveram essa ideia, que bom que eles gravaram, que bom que esse projeto foi vencedor. Fiquei muito contente, foi um projeto que me ajudou muito a crescer como profissional, um projeto grande que envolvia áudio e vídeo super bem pós-produzido, foi maravilhoso, maravilhoso. Bem, depois veio um projeto de 2001 chamado Inseparáveis, aí já era produzido pelo Luiz Gustavo, baixista, meu amigo, diretor musical, e pelo Chitãozinho. Ali teve uma versão do Don't Let Me Down, que é Frio da Solidão, que Roupa Nova foi convidado para fazer o dueto, e é muito bacana que o Roupa Nova ali começava a expandir ainda mais a comunicação deles, Roupa Nova, com todos os segmentos da música popular mesmo, música mais popular brasileira. Então esse disco tinha ainda Inseparáveis, que era a música do Michael Sullivan, que retratava muito bem a relação entre os dois irmãos, que era mesmo muito bonito ver eles trabalhando, assim, aquele senso de união que vinha por além da dupla, né? Os Titãs e Chororó, eles galgaram muita coisa juntos, então eu acho que isso foi fundamental para eles terem o que eles construíram até hoje. Até hoje eles estão aí fazendo aniversário de carreira, em cima de aniversário de carreira, e com a carreira estável, brilhante. Depois a gente teria ainda alguns discos, o Festa do Interior e o Ao Vivo em Garibaldi, que foram discos, não é que tenham sido menos importantes, mas foram discos que eram já reproduções de shows ao vivo e que acrescentavam ainda mais na discografia, e foram os últimos que eu fiz como gerente artístico, mas olha, foi muito bom trabalhar com os Titãs e Chororó. Eu acho que talvez entre todos os artistas, olha que eu trabalhei com muitos, foi dos quais eu trago memórias mais ternas, principalmente quando a gente ia fazer repertório, ia para casa do Chororó e comia aquele camarão na moranga, oh, que coisa boa, Noeli fazia pra gente, era uma maravilha, eu e o Maxi iam praticamente só para almoçar.